parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Dormiram bem todos? Descansaram um pouquinho? Eu preparei uma palestra para hoje que eu carinhosamente chamei ela de A Trindade de Satanás, que é sexo, finanças e comunicação no casamento. Mas vou deixar para o ano que vem, caso eu seja convidado de novo, porque conversando com o irmão ali no fundo, o Espírito Santo me impeliu a pregar sobre, a não fazer uma palestra, mas um sermão de fato sobre a vida de Elias. Portanto, eu quero, por favor, que vocês abram a Escritura, só o Espírito Santo sabe a razão disso. A gente está prestes a descobrir no livro de Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Você mantenha a sua Bíblia aberta, porque à medida que eu for expondo o texto, você pode conferir com a sua própria consciência as palavras da Escritura Sagrada. Nós vivemos, irmãos, numa coisa que Byung-Chul Han chama de a sociedade do cansaço. Ele é um filósofo e ensaísta, e ele escreve esse livro chamado A Sociedade do Cansaço, aonde ele vai fazer, na sua pesquisa, vai elencar uma série de fatores pelas quais ele acredita que esse nosso cansaço ele é endêmico. Mais do que isso, ele é uma espécie de doença de fato do nosso tempo. E é uma doença que tem uma série de sintomas. Então, coisas como crises de ansiedade, burnouts e coisas do gênero são sintomas de uma doença que ele chama de cansaço, no caso do ferramental etimológico que ele usa no seu livro, dentro do arcabouço filosófico dele. Mas ele vai dizer que nós somos uma sociedade do cansaço e que às vezes essa doença é confundida como virtude. E talvez você saiba do que eu estou falando. Eu tive a impressão de dormir uma noite inteira e acordar e se sentir cansado mesmo depois de dormir, ou então de voltar de férias e sentir que o trabalho que está te recepcionando quando você volta de férias, acumulado nesse tempo todo, é como se você não apenas tivesse entrado de férias, mas como se você não tivesse feito nada o ano inteiro. E aí o pré-férias é uma doideira e o pós-férias é uma doideira ainda maior, sabe assim? Então, de fato, talvez você experimente também esse tipo de cansaço endêmico, que é um cansaço que não vai embora. Você pode descansar, você pode relaxar, você pode viajar, você pode se entreter, mas parece que esse cansaço ele não vai embora. Os nossos níveis de estresse, de cortisol sempre altos, e parece que a gente nunca consegue de fato estar pleno ou ter paz e sossego de fato. Qual foi a última vez que você se sentiu tranquilo, de fato, sem pensar em nenhum problema, em nenhuma demanda? Você se sentiu de fato completamente satisfeito e pleno? Talvez você esteja com dificuldade aí de se recordar quando foi isso. Talvez quando você era criança, e aí eu me recordo que 5 horas da tarde minha mãe saía para a rua e gritava: Guilherme, vem para casa, o café está na mesa. Eu chegava com os pés todos sujos da rua, mamãe falava assim: lava o pé no tanque antes de entrar para dentro de casa. Lavava o pé no tanque, eu entrava, tomava leite com Todd e aí assistia o Dragon Ball Z 6 horas da tarde na Band. Ali eu era feliz, muito feliz. Não tinha nenhum boleto para pagar, era muito feliz. Então eu me recordo dessa época. Talvez você não se recorde de quando você esteve plenamente satisfeito. Bom, vamos lá. A história de Elias, ela começa no primeiro livro de Reis, ok? A partir do capítulo 17. Hoje nós vamos falar brevemente do capítulo 17, do capítulo 18, mas basicamente a nossa reflexão estará no capítulo 19. Deixa eu contextualizar historicamente. Consegue desligar, por favor? Deixa eu contextualizar para você um pouco de como era Israel na época em que Elias desenvolveu o seu ministério. Nós estamos falando aqui do Reino do Norte. O Reino do Norte foi uma divisão depois de uma guerra civil que Israel passou, aonde o filho de Salomão, chamado Roboão, impôs impostos ainda mais
uma carga de trabalho ainda mais intensa. Isso fez com que uma revolução social basicamente acontecesse em Israel através de um sujeito chamado Jeroboão I. Ele vem do sul do país, insurge em uma rebelião e então há uma guerra civil em Israel e Israel fica dividido em dois territórios. O território do sul fica conhecido como Judá porque ele comportava dois estados ou duas tribos, que era Judá e Benjamim. A região norte do país, ou o Reino do Norte, fica conhecida como Israel, ou permanece sendo conhecida como Israel, porque a maior parte do território fora anexada por Jeroboão, e aí as 10 tribos, ou os 10 estados do norte, mantêm a sua aliança institucional. Só que Jerusalém ficava no sul, então eles estabelecem uma nova capital para a região do norte, que é Samaria. Esse reino do norte, ele dura aproximadamente 209 anos, quando depois Nabucodonosor da Babilônia vem, invade a Palestina e aí destrói todo o sistema político, tanto do reino do norte como do reino do sul. Então basicamente 209, 210 anos, e este reino do norte, ele teve especificamente 19 reis. E nenhum desses reis foi bom, nenhum desses reis foi temente ao Senhor, nenhum guardou a lei, nenhum foi de fato alguém que andou com Deus. Todos os 19 reis do Reino do Norte foram extremamente malvados e nefastos e diabólicos, alguns deles. Jeroboão, que é o sujeito que promoveu essa revolução, ele reinou cerca de 22 anos e ele foi morto, e naquela época quem matava o rei se tornava rei. O seu filho Naabe, portanto, foi morto também depois de 2 anos numa conspiração por Baasa. Baasa fica 24 anos no trono, e ele tem um filho que se chama Elá. Elá, quando assume o trono depois de 2 anos, também é assassinado por Umri. Umri é um rei que reina durante 12 anos. Ele foi considerado um dos piores reis de Israel. Na verdade, o segundo pior rei de Israel, porque o primeiro e o principal pior rei de Israel, o pior rei da história de Israel, foi o seu filho, Acabe. E é nesse contexto que Elias desenvolve seu ministério, no reinado de Acabe. Elias é apresentado nas páginas da Escritura Sagrada, no primeiro versículo do capítulo 17, como um tesbita. Na verdade, isso não era o sobrenome dele, era da cidade de onde ele era, cidade de Tisbé, que era uma região muito insignificante, ou uma cidadela muito insignificante. Se você ver no mapa antigo, nos mapas antigos, você às vezes nem encontra, porque era um local muito remoto que ficava numa cordilheirazinha de montanhas de Gileade, da tribo de Gileade. Então, Elias é apresentado como alguém de uma região insignificante, não era de nobre nascimento, não tinha feito escola de profetas, não era príncipe de Israel, não era alguém proeminente, era alguém que veio de um local extremamente insignificante. Nós não temos muitas informações a respeito da sua família, mas Elias, o que o escritor nos diz é que ele vem de um lugar insignificante. Isso para nós já tem uma grandiosa lição. Deus usa pessoas insignificantes para a realização da sua obra. Grandes obras são feitas por pessoas insignificantes. Meus irmãos, alguns aqui, poucos conhecem a minha história, sabem que eu vim de um lugar paupérrimo, lá da Vila Cunha, que é uma vila de um pequeno distrito chamado Palmeiras, de uma cidade periférica de São Paulo chamada Suzano. Portanto, eu vim de um lugar que na minha rua as crianças que cresceram comigo tiveram 2 destinos. Algumas foram aliciadas pelo tráfico de drogas e outras foram presas ou mortas. E eu que virei pastor. Então vejam, Deus tira pessoas de situações insignificantes para a realização de sua obra. Portanto, eu queria que você guardasse no seu coração: nunca se sinta pequeno demais
insignificante, inadequado, inapto demais para aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Porque quem faz a obra de Deus é o próprio Deus, e Ele usa pessoas como eu e como você para isso. Portanto, não há ninguém insignificante demais que não pode ser usado pelo nosso Senhor. Elias vai lá no palácio, coloca o dedo na cara de Acabe e diz assim: é o seguinte, você é um rei ruim, você é casado com uma rainha consorte chamada Jezabel, feiticeira, e por conta da iniquidade do seu coração e do coração dela, e porque vocês estão onerando a terra e o povo do Senhor, Deus vai mandar uma grande maldição sobre Israel. E se nós encontramos ainda no versículo 1, ele vai lá e promulga uma maldição, ou como diziam os antigos, ele roga uma praga: olha, não vai chover, até que eu diga o contrário. O sujeito era corajoso, né? E é curioso porque quando a gente lê esse trecho, a gente fala assim: Elias diz, sob minha palavra não vai chover até que eu dê a segunda ordem. A gente pensa assim, como ele está dizendo que foi ele que, sob minha palavra? Ele não fala assim, diz o Senhor, e nem nada do tipo. Mas sabe o que diz o livro de Tiago, no capítulo 4? Diz que Elias orou incessantemente para que não chovesse, e então não choveu. Ou seja, Elias só teve a coragem de falar para o rei que não choveria, porque primeiro ele se humilhou debaixo da onipotente mão de Deus, pedindo que não chovesse, e a confiança que ele tinha que Deus não apenas ouvia, como respondia a orações, deu coragem para ele denunciar o pecado. Só pode pregar e aparecer publicamente aqueles que primeiro se humilham debaixo da onipotente mão de Deus. O reverendo Guilherme acabou de dizer isso. Só pode ter avivamento público se existir confissão de fé, confissão de pecados no privado. Só pode existir efusividade na palavra se primeiro existir joelho no chão na oração. É por isso que Elias vai lá, bate o dedo na cara do rei e diz: é o seguinte, não vai chover, seca. Nós estamos falando de uma sociedade que era baseada na agropecuária ostensiva. Portanto, não ter chuva significava, se para nós hoje um período longo sem chuva já significa muito prejuízo, você imagina naquela época que todo o sistema econômico, alimentício, tudo era baseado na chuva. Sem chuva, sem comida, sem dinheiro, sem nada. E então Deus manda Elias ir para o riacho de Querite. Isso você vai encontrar aí no versículo 2 do capítulo 17. Deus manda que ele vá para o leste, porque ainda havia um pequeno riacho que não havia secado por enquanto, e que lá Deus iria cuidar dele. É isso que acontece, que o versículo 6 diz que os corvos alimentam Elias. Isso é um milagre por si só, gente. Você sabe que corvo gosta de carne, né? E o texto diz que os corvos levavam carne todos os dias, de manhã e de noite, para Elias. E Elias bebia da água do riacho. E os corvos levavam pães. Então o pessoal está achando legal aí, agora que lá em Dubai tem os drones que entregam as coisas da Amazon, né? Na verdade, Deus já tinha feito isso para Elias há muito tempo. Era o Uber Corvo, né? Corvo Uber. Era Corvo Food, né? Ele levava o hambúrguer completo, o pão e a carne, só faltou o queijo. E aí Elias estava ali na dependência do Senhor, porque é assim que os grandes homens de Deus são forjados, na dependência. Se Deus precisar tirar tudo da sua vida, para que a única coisa que reste seja Ele, para que você aprenda a confiar nele exclusivamente, Ele tira. Deus não tem pudor, não. Se Ele está te preparando para uma grande obra, e esta grande obra envolve que você confie exclusivamente nele, só que você em seu coração ainda confia na sua poupança, Deus não tem problema nenhum em tirar sua poupança. Deus não tem problema nenhum em tirar o seu carro, a sua casa, em te fazer quebrar. Deus não tem problema nenhum. Inclusive, às vezes eu até acho que o senso de humor de Deus é meio esquisito. Às vezes eu acho que tem coisa que Deus
ele faz. Eu até brinco com os meus filhos assim, né? Eles falam assim, não gosto de determinada coisa. Eu falo, toma cuidado com Deus. Porque é só você falar uma coisa que você não gosta, que parece que vai lá e acontece. E foi o que aconteceu com o Jó, que eu mais temia me sobreveio. Então cuidado com o que você tem medo, viu? Tenha medo do Senhor. Porque se você tiver medo de qualquer outra coisa que não o Senhor, às vezes é isso que o Senhor vai usar para fazê-lo confiar nele. E esse é o grande homem de Deus sendo alimentado por corvos. Até que a seca fica tão severa que o texto diz que o riacho seca. E agora ele não tem mais a provisão de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus às vezes provê na nossa vida, mas às vezes Deus não provê na nossa vida, para que nós confiemos ainda mais nele. Porque às vezes nós idolatramos até a provisão que Deus dá para nós. Foi Deus que te deu o trabalho, foi Deus que te deu o recurso, e às vezes você trata isso e confia nisso como se fosse o próprio Deus. E aí Deus vai lá e tira até o pouco que Ele te deu, para que você aprenda a confiar única e exclusivamente, como disse, Deus não tem pudor. E o senso de humor de Deus é tão engraçado que Deus diz assim, vai lá para Sidom, vai andando lá para Sidom, vai ter uma cidadezinha lá chamada Sarepta, lá você vai encontrar uma viúva, ela é quem vai te alimentar. Deixa eu dizer para vocês, se você já passou pela experiência de ficar desempregado e a sua esposa teve que manter a casa, você sabe o quanto é ultrajante e humilhante isso. A não ser que você seja um gigolô, sei lá, que gosta desse tipo de coisa. Mas, geralmente, um homem que não pode prover para a sua própria casa está num estado de humilhação, de dificuldade. Se for por um breve período de tempo, por uma questão, enfim, física, de saúde, ou algum plano, tudo bem. Mas quando você fica 1 ano desempregado, 2 anos desempregado, 3 anos desempregado, e a mulher bancando a casa, o que acontece? Você começa a ficar assim, impotente. Você começa a se sentir menosprezado, humilhado, é ultrajante de fato. Agora você imagina que Elias está sendo alimentado por uma viúva. Talvez para nós hoje isso pode não significar muita coisa, mas uma viúva em Israel era uma pessoa que não podia trabalhar em nenhum ofício. Era uma pessoa que, ou por ter sido repudiada, ou pelo seu esposo ter morrido, ela agora vivia nas dependências de programas públicos. Programas esses que eram realizados pelo próprio templo ou pelo serviço religioso. Então a mulher vivia de caridade. Agora, se você está numa circunstância de seca, onde ninguém tem o que comer, você imagina uma viúva. Era a pessoa que tinha menos recurso possível. Mas quando eu digo que o senso de humor de Deus ele é curioso, é porque ele é mesmo. Deus ele quer mostrar que Elias depende só dele. E então Elias vai até a cidade de Sidom, no versículo 9, acompanhe com seus olhos a escritura. E aí Elias a interpela dizendo o seguinte, Deus mandou aqui, você vai me dar comida. Meu Senhor, eu tenho um pouquinho de farinha, eu estou indo pegar lenha, porque eu vou fazer um fogo, eu vou amassar esse pão, essa farinha, eu vou sovar esse pão, vou fazer o último alimento para mim e para meu filho, nós comeremos, e depois aguardaremos a morte, porque esse é o meu último recurso. Elias disse, muito bem minha querida, faça tudo isso que você falou, mas quando você fazer o pão, você traz primeiro para mim, e depois você come o que sobrar com o seu filho. Nós estamos numa sociedade extremamente misógina nesse sentido. Portanto, a mulher teria de obedecer o homem de qualquer forma, mesmo não sendo o homem dela. Ela diz, sim Senhor. Sim Senhor. Deus opera um milagre. Depois do Corvo Food, Deus opera um segundo milagre, que tem a ver com comida também. A mulher
mulher tira o punhado de farinha, coloca o azeite para fazer o pão ázimo, assa o pão. Quando olha dentro da botija da farinha, tem a mesma quantidade de farinha. Quando olha para o recipiente do azeite, tem a mesma quantidade de azeite. Ela diz: não é possível. Faz outro pão, a farinha continua no mesmo nível, o azeite continua no mesmo nível. Milagres de Deus, milagres dos quais você já experimentou. Quer saber? Vou te dizer. Já teve a impressão de que você terminou de quitar uma casa, um financiamento, e você olha para trás e você fala assim: não sei como que eu paguei isso, não sei de onde saiu, não sei o que aconteceu, como Deus me abençoou, porque o desafio era tão grande lá atrás, e agora que eu superei ele, foi pela força do Senhor. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro. Na verdade, meu primeiro carro foi comprado no leilão. Sim, uma coisa, pessoal, não façam isso, tá? Especialmente se for um Peugeot. Bom, veja só, eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro, 48 parcelas. 48 parcelas. Isso tem uma coisa assim que eu e Tainá, quando eu casei com Tainá, eu ganhava R$800, pagava 440 de aluguel e vivia com o resto. E a gente decidiu, eu e ela, que nós não teríamos dívidas. Nós poderíamos contrair um financiamento, mas que não há dívida, mas nós não teríamos dívidas nunca, e a gente ia viver sempre de acordo com o que a gente ganhasse. Então a gente comia fora uma vez por mês. Só que fora, lá no interior, não é tipo assim, outback, gente. É tipo a vendinha da esquina que tem uma coxinha. Então nós íamos lá, ela toda arrumadinha, linda, como sempre. A gente ia lá na pastelaria e comia R$1,50 o pastel com caldo de cana. Nunca deixamos de sair, mas dentro das nossas limitações. Eu lembro quando a gente fez o nosso primeiro financiamento de imóvel, de carro. Era Não, o Peugeot foi do leilão. O Peugeot foi do leilão. Era um Ford Ka. Melhorei. 48 vezes. 48 vezes. Aí, gente, 48 vezes de R$800 na época. Aí eu já estava recebendo um pouquinho mais. Falei assim: não, isso aqui dá para encarar. Quando a gente terminou de pagar, eu lembro que todas as vezes, dia 5, a gente pagava, eu e ela, e a gente destacava o carnê, nós destacávamos o carnê e guardávamos, orávamos e guardávamos. Eu lembro do dia, da sensação que foi destacar a última parcela do carnê. E eu lembro que ela me falou essa frase, ela falou assim: não sei como nós chegamos até aqui, mas foi Deus quem nos trouxe. Então, Deus é que opera milagres nas nossas vidas. Às vezes milagres que nós não conseguimos sequer perceber. De quantas coisas você acha que Deus te livrou? De quantos acidentes você acha que Deus te livrou? Eu me recordo do pastor Rafa contando daquele avião que caiu na Grécia, que ele perdeu aquele voo, que ele ficou bravo com a companhia aérea porque não fez a conexão e o voo caiu. De quantas coisas Deus te livrou que você nem sabe, porque Deus é assim, Ele trabalha na sua providência silenciosa. Esse é um livro belíssimo do R.C. Sproul, A Mão Invisível de Deus. É uma providência silenciosa. Bom, vamos continuar. Nem tudo são flores. Aí, a viúva está fazendo pão, agora, com farinha suficiente para montar uma padaria, porque a farinha nunca acaba, o azeite nunca se esgota, a
até que o filho da viúva morre. Versículo 17. Deixa eu te ensinar uma coisa. Na nossa vida só tem duas certezas. Uma é a de quem está passando dificuldade. A outra é a de quem não está passando dificuldade ainda, mas vai passar dificuldade daqui a pouco. E quando você supera uma dificuldade, espera a próxima. Espera a próxima. A nossa vida é assim. Deus não nos promete ausência de dificuldade, mas Ele nos promete presença dEle nas dificuldades. Vou repetir essa frase, tá? Para você colocar lá no seu Facebook. Deus não nos promete ausência de dificuldades, mas Ele nos dá a sua presença nas dificuldades. O filho da viúva morre. E aí ele está lá na casa. E a mulher pergunta para ele assim: por que é que você veio aqui, Elias? Porque você me trouxe bênção, mas isso me custou caro. Elias diz assim: fica tranquilo, moça. Vamos lá no versículo 23. Elias ora pelo menino, e o menino ressuscita. Milagres sobre milagres. Assim é a vida daqueles que vivem com o Senhor. Uma vida de dependência, uma vida de quem entende plenamente que é Deus quem faz todas as coisas. Daí vem o terceiro ano da seca. 3 anos sem chover. Gente, eu chego lá em Brasília, quando o Solo vai fazer show lá. Dá 40, 50 minutos mais ou menos, eu começo a ter hemorragia nasal por conta do tempo seco. Eu tenho uma predisposição genética para isso. E acontece por conta do tempo seco. Você imagina 3 anos sem chuva. Lá em Brasília fica 180, 200 dias. Você imagina 3 anos sem chuva. Num território geográfico que é um deserto, um bioma de deserto. Você imagina como que é isso? 3 anos sem chuva. E aí vem o capítulo 18 do primeiro livro de Reis. Veja aí na sua Bíblia. Deus aparece para Elias e fala assim: ó, deu um tempo já da chuva, vai lá avisar Acabe que vai voltar a chover. Vai lá se encontrar com Acabe. A fome estava tão grande em Samaria, na capital, que Acabe ele manda chamar o administrador, tipo um CEO assim do palácio, o sujeito que administrava o palácio. Esse sujeito chamava Obadias. E aí Acabe manda chamá-lo e diz assim: olha, é o seguinte, faça uma varredura em todo o território de Israel, em todo o território conhecido, mesmo que seja para além dos limites de Israel, e vê se você encontra alguma coisa para comer, algum pasto para que os meus cavalos, para que consigamos salvar alguns de meus cavalos. Veja, o homem era tão diabólico, não pensava na sociedade, na população de Israel, que o que ele queria era achar pasto para salvar os cavalos. Porque gente egoísta, gente malvada é assim, não está preocupado com gente, está preocupado com as próprias coisas. Eu não posso perder os meus cavalos. E Obadias é apresentado para nós nas páginas da Escritura como alguém que teme ao Senhor. Inclusive quando a rainha Jezabel, que era uma feiticeira estrangeira, rainha consorte que havia se casado com Acabe por conta de uma aliança política, ela traz todo o paganismo e a feitiçaria para dentro de Israel. Ela decide matar todos os profetas de Jeová, porque ela quer acabar com a religião do Deus vivo e verdadeiro. Obadias, que era esse administrador do palácio, ele esconde 100 profetas em 2 cavernas, 50 cada uma. E isso agrada ao Senhor. Então a mão do Senhor é com Obadias. E aí, obviamente, Acabe não sabe de nada disso. Ele chama Obadias e diz: vai procurar comida, porque eu preciso que os meus cavalos se mantenham vivos, pelo menos alguns deles. E quando Obadias está procurando comida, quem que aparece? Que estava 3 anos sumido, que estava 3 anos escondido. Elias.
está te procurando de norte a sul, de leste a oeste para te matar. Você está vivo ainda. E ele diz assim: vai Deus, é o seguinte, volta lá e diz para cá que eu quero encontrar com ele. Aí o Deus usa uma expressão que eu acho muito boa. Ele fala assim: não faças tal mal para mim. Por quê? Ele, conhecendo a índole de déspota e de ditador que Acabe tinha, ele diz para ele assim: se eu for com a notícia de que eu te encontrei, ele vai me matar. Porque ele suspeitará que ou eu já sabia, ou então, por inveja de eu tê-lo encontrado e não ele, alguma coisa vai acontecer, então não me mande para a morte. Elias diz assim: tão certo como vive o Senhor, pode ir, avisa Acabe. Acabe vem então para se encontrar com Elias, é o versículo 17 do capítulo 18. A expressão que Acabe usa para se referir a Elias é curiosíssima. Quando ele vê Elias de longe, ele diz assim: eis aí o perturbador de Israel. Elias, eu acredito, quando eu leio esse texto, eu acredito que Elias deve ter dado um sorriso, ou pelo menos internamente ele deve ter debochado dessa situação. Ele diz: eu, perturbador de Israel, tu casa com uma feiticeira, ela mata todos os sacerdotes, você é um ditador implacável, você não está nem aí para o povo, você é um pau-mandado da tua mulher, os reis da terra riem da sua incompetência, por conta do seu pecado Deus está punindo toda a nação, e eu que sou o perturbador de Israel, tu o és. E digo mais, pode chamar toda a corja lá da tua mulher, pode chamar os 850 profetas, os 450 de Baal e mais os 400 de Azaré, e bota todos eles lá no Monte Carmelo amanhã, que amanhã eu vou lá, que a gente vai ter um enfrentamento. Foi o primeiro UFC da história, gente. Não é homem de coragem? O cara enfrentou 850 caras. Chega então lá no Monte Carmelo, no dia seguinte, plateia, diz que Israel estava à beira do monte. Elias sobe sozinho, 850 profetas, estava o Supremo Conselho inteiro, os presbitérios, os sínodos todos. 850 profetas de Baal e Azaré sobem. Elias diz assim: como é que vai ser? Vocês vão fazer um holocausto para vocês, e eu vou fazer um para mim. Vocês vão fazer as suas orações e suas prestes, e depois eu vou fazer a minha oração. O Deus que consumir o holocausto, porque como era feito o holocausto? Sacrificavam-se os animais em cima de um altar, e então eles colocavam fogo, e a ideia era de que aquele fogo consumiria o sacrifício, e isso era uma oferenda aos deuses. Então Elias diz: nós vamos preparar os dois altares iguais, da mesma forma. A única diferença é que nós não vamos atear fogo, nós vamos esperar que o próprio Deus que supostamente vocês adoram, ou o Deus a quem eu adoro, que Ele mesmo vai acender o fogo e vai consumir o holocausto. É uma boa prova, né? E homem que é homem não corre de desafios, né? Ontem estava um frio danado, eu brinquei aqui com o Gustavo, falei assim: você pular naquela piscina ali, te dou R$200. Cara, quando eu pisquei ele já estava sem camisa, entendeu? Homem que é homem não corre de desafios. Bom, 200 quanto todo mundo quer. Pagou. Agora veja bem, aprenda uma coisa: eu nunca conto o final da história. Vocês viram ontem que eu comecei a contar a história do irmão que devia 10 milhões? Depois chegou lá no final, o irmão ficou me perguntando: e aí, o que aconteceu na história? Eu falei: não conto. Aí esses dias eu contei na igreja a história de um problema que um casal teve com comunicação, né? Uma história engraçadíssima. Aí o pessoal ficou curioso para saber o final, se eles tinham brigado ou não. Também não conto. Então essa vocês também não vão ficar sabendo. Mas veja só,
uma coisa que eu aprendi na vida é: conta a verdade só até onde interessa, tá bom? Ó, veja só. Elias, os profetas de Baal então começam a fazer os rituais, a fazer as orações, e nada acontece, porque são deuses falsos. Elias começa a caçoar deles. Eu gosto muito de Elias, porque Elias ele tem um espírito como o meu, que é um espírito assim de zombeteiro. Mas veja só, Elias era um zombeteiro. Ele começa a dizer assim: ó, o seguinte, será que o Deus de vocês não está viajando? Talvez você tenha que gritar mais alto. Às vezes ele está usando o banheiro. Pô, chamar um Deus de cagão é uma coisa engraçada. Cá para nós. Grita mais alto. E aqueles homens começam a intensificar os rituais, a cortar os próprios pulsos, oferecer sangue, um verdadeiro sanatório. Elias então, depois de muitas horas, diz assim: é o seguinte, ó, parou a patifaria, vem com o pai que o pai vai mostrar como é que faz. Cara, Elias faz uma oração com poucas palavras. Ele diz assim: tão certo como vive o Senhor de Israel, Deus dos exércitos, responda a minha oração para que este povo saiba que há Deus em Israel. Curiosamente, Elias, antes de orar, diz assim: olha, eu vou deixar mais difícil para mim, exibido, amostraria. Eu vou deixar mais difícil para mim. Faz o seguinte: além do meu altar, cavem uma valeta ao redor do altar e pode encher ela de água, porque o fogo vai ser tão intenso que não vai apenas consumir o holocausto, como vai lamber e secar toda a água ao redor. Elias então prepara um altar com 12 pedras, significando as 12 tribos de Israel. Coloca a carne, o animal morto em cima do altar, abre a valeta, fogo desce do céu, e Israel tem uma demonstração de que há Deus em Israel. Há Deus na tua vida, meu irmão. Pode orar que o Senhor responde. Ore com fé que o Senhor responde as tuas demandas. É Ele quem luta as nossas batalhas. Lembra que eu falei que deve ser? Era bem violento, porque agora tem que pagar a aposta, né? Não é assim que a aposta funciona. Como que a aposta funciona? Se você fizer isso, eu faço aquilo. Se eu fizer isso, você faz aquilo. Não é isso assim que funciona a aposta. Tem que pagar a prenda. Mas diferentemente de uma prenda simples, tipo ter que vestir a camisa do time rival, Elias diz assim: o preço é o seguinte, vamos descer todo mundo lá no riacho e eu vou enfiar a espada um por um na barriga de cada um e vou matar os outros 150. Porque um homem de Deus é um homem de coragem, é um homem que termina aquilo que começa. Era isso que Deus queria para aquela situação. E Elias, diferente de Josué, como nós lemos ontem, matou os 850 profetas de Baal, como um grande homem de Deus que realizou aquilo que Deus disse que ele deveria fazer. Acabe e Jezabel ficam loucos com essa situação. Veja, ela importa um monte de macumbeiro, mata todos os profetas, ou supostamente teria matado todos os profetas, menos 100, porque o Obadias guardou 150 em cada caverna. Agora, um homem rola uma praga, fica 3 anos sem chover. Depois esse homem vem, desafia os profetas, os macumbeiros, e vai lá e mata todo mundo. Ela ficou doida. E Elias diz o seguinte: Acabe, terminei aqui a matança já. É o seguinte, vai embora rápido, tá? Porque hoje vai chover. Pode ir até a cidade de Jezreel, que até você chegar lá vai chover. Eu estou ouvindo já o barulho da tempestade. Gente, não tinha uma nuvem no céu. O cara era doido. Pode ir que eu já estou ouvindo aqui ó, o barulho da tempestade. E aí acontece uma cena muito, que para mim, gente, é muito engraçada. Porque às vezes eu tenho umas imagens visuais assim na Bíblia, sabe?
Porque assim, Elias diz no versículo 41 para o ajudante dele, falou: sobe lá na montanha, vê se já tem nuvem. Aí ele desce falando: cara, não tem nenhuma nuvem. Não, sobe lá de novo. Aí o cara sobe lá de novo. Eu acho isso muito engraçado. Aí o cara volta e fala: mano, não tem nenhuma nuvem. Tu falou que ia chover agora. Não tem. Não. Vai lá de novo. E eu fico imaginando o cara indo e Elias assim: tu falou, bicho, falou que ia chover agora. Dá um jeito. E nada. Até que o sujeito sobe uma 7ª vez. Parece uma história de fantasia. O cara sobe a 7ª vez. Quando ele sobe a 7ª vez, ele volta e Elias: e aí? Cara, eu vi um negócio. Mas assim, não dá para chamar de nuvem. Eu medi assim com a minha mão, é mais ou menos o tamanho da minha mão. É uma nuvem pequenininha. Aí Elias diz assim: já basta. Vai chover. Sabe o que isso mostra para a gente? Que em pequenos indícios, grandes homens de fé mantêm a sua fé. Às vezes nós precisamos de grandes provas do poder de Deus para crer nele. Aí não é fé, né? Aí é evidência. Deus ressuscitou um morto na tua frente. Agora eu creio. Não, você não creu, isso é uma evidência. Crer é crer no invisível, é crer no impossível. Isso é fé. É crer naquilo que não dá para enxergar com os olhos. Pode ser meu irmão. Pô, igreja inclusiva agora, né? Igreja todes. Mano, só de manga, mano, pode ser que tenha coisas na sua vida que você nem imagina que você vai viver ainda. Mas agarre-se a pequenas evidências, porque às vezes o Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida e você está impedido de viver grandes coisas porque você fica limitado na sua falta de fé. Creia no impossível. Eu sei que isso parece uma frase de Igreja Universal da Reino de Deus, mas aqui, eu estou falando sério. Creia no impossível. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Aí acontece uma segunda cena que eu acho muito engraçada. Veja se vocês acham engraçado também. Isso está no versículo 45 e 46. Mas olha como que essa cena é engraçada. Aí Elias olha para o ajudante dele e fala: não, uma nuvem já basta. Eu mandei o Acabe ir lá para Jezreel. Vamos fazer o seguinte, vamos lá também. Só que o Acabe foi de carroça e cavalo. E ele disse para Jezreel: vai rápido que vai chover. Então ele estava indo rápido, Acabe estava indo rápido. Aí, cara, o texto diz, isso para mim é muito engraçado. Diz que Elias cingiu os lombos. Sabe o que é cingir os lombos? Na época eles usavam aquelas túnicas longas, né? Nem sempre crente usou, homem usou calça jeans, né? Usava aquelas roupas, aqueles vestidão longo, né? Cingir os lombos era o seguinte: levantava para ficar a sainha até aqui só. Aí, então não era mais a irmã da congregação cristã lá no pé, era aqui a irmã mais moderna, já usava aqui a sainha aqui em cima do joelho. Então ele botava aqui, usava muito para lutar em batalha, para dar mais mobilidade. Então cingir os lombos era levantar, a saia ficar aqui mais ou menos na altura do joelho e prender com o cinto. E aí o texto diz que Deus mandou ele cingir os lombos e ir até Jezreel. Diz que o Espírito do Senhor se apossou de Elias, que ele correu tão rápido que ele chegou antes de Acabe. Ele ultrapassou Acabe com o cavalo. Eu fico imaginando essa cena, tipo assim, o cara virou um flash, né? E aí, tipo, Acabe, pensei, ele alugou um apartamento na cabeça de Acabe. Que Acabe está indo aqui com o cavalo dele. Quando ele era pro lado, cara, Elias está ali, ó. Acabe, pô, o cara disse que não vai chover, o cara mata todo mundo e o cara está correndo na velocidade do cavalo, bicho. Cara, isso para mim é engraçado. Isso para mim é muito engraçado. Mas vejam só, é um grande homem de Deus que realizou coisas impossíveis e sobrenaturais. E agora vem as nossas lições. Depois disso tudo que eu contei para vocês, a rainha jura Elias de morte. Jezabel disse: Senhora, eu vou matar
você até amanhã neste horário, o horário que ele tinha matado os profetas de Baal. Até amanhã, meio-dia, a sua cabeça já não estará mais junto no corpo. E por alguma razão, essa ameaça encontra guarida no coração de Elias. E ele se desanima profundamente depois de que é ameaçado por essa famigerada mulher. E ele foge. 1 Reis capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 13. Ele foge por duas razões. Ele se sente sozinho e ele não consegue mais olhar para as suas vitórias como vitórias. Ele olha agora para a sua jornada como uma grande derrota. Porque é isso que o desânimo causa na gente. O desânimo, a depressão, o que Elias tem no final é uma depressão. A depressão de Elias faz com que ele enxergue a vida vitoriosa que teve como uma derrota. Aqui o Dr. Nelson, deve ter outros profissionais da área da saúde mental aqui, podem dizer com mais propriedade. Um sujeito que está com depressão, ele não consegue ver a cor das coisas. Até as coisas que são vitórias são encaradas como derrotas. Isso aqui para nós é muito importante, porque isso mostra para nós que até os grandes heróis sofrem e podem sofrer problemas emocionais e fragilidades. O grande homem de Deus, Elias, que promoveu todas essas coisas impossíveis que nós acabamos de citar, agora está padecendo de depressão, agora está doente em sua alma, acuado e covarde por conta de uma ameaça de uma mulher. Um sujeito que matou 850 profetas agora está com medo de uma mulher. Porque é isso que o desânimo causa na gente. O desânimo faz com que as nossas vidas sejam encaradas como uma derrota. O sujeito está casado e ele não consegue ver a beleza do casamento. O sujeito tem filhos e ele não consegue se alegrar com isso. O sujeito come boas comidas e ele não consegue degustar com alegria no coração. O sujeito tem alegrias na vida, mas ele não consegue reconhecer as alegrias como dádivas. Tudo é um fardo, tudo é difícil. Até que Elias chega nos seus momentos de desespero e desconforto, que mesmo os servos mais fiéis podem passar. Ele chega a um nível inimaginável, a um nível extremo de querer morrer, que é o ponto mais longe que alguém desesperado pode chegar. É o desejo da morte. Não a depressão qualquer, é uma depressão com ideais suicidas. Elias então vai para uma caverna, isolado, e pede a morte. O texto da palavra de Deus diz que nesses momentos mais difíceis, quem cuida de Elias é o Senhor Deus. Veja versículo 5 ao versículo 7 do capítulo 19. Enquanto Elias estava dormindo, um anjo vem e traz pão e água. Se você ler o versículo 7 e o versículo 8 do capítulo 19, você perceberá que Deus não condena Elias pelo seu desânimo. Às vezes, quando nós estamos desanimados, doentes, cansados, desesperados, nós nos autocobramos. Mas eu sou homem, eu não posso ser assim. Não, mas o coach da internet diz que eu tenho que me superar. Eu sou homem, eu sou um saco de batata. Não, tem gente que depende de mim. E a gente fica com esses ideais de super-homem. E a gente não se permite viver a nossa própria fragilidade, deixando o nosso processo ainda mais difícil de ser curado. Mas Deus não condena, Deus não vem e fala assim: Elias, tu é mole, hein? Tu é frouxo. Pô, Elias, covardão. Não. Deus não condena
o desânimo de Elias. Pelo contrário, Deus nutre Elias para que ele continue as suas jornadas. Portanto, meu irmão, nos nossos momentos de fraqueza, os nossos momentos de fraqueza são oportunidades para experimentarmos a graça e o cuidado de Deus. Gui falou aqui mais cedo que foi só na instabilidade da confissão de pecado que ele teve uma consciência plena da graça de Deus. Portanto, às vezes, se você não chega ao momento da instabilidade, você não prova da graça e do cuidado de Deus. Deus cuida de Elias. Mas Deus não apenas cuida de Elias em sua doença e em sua fraqueza, como o Senhor fala com Elias. Versículos de 9 a 13 do capítulo 19. Elias chega no Monte Horebe, aonde ele pede para morrer, aonde ele idealiza a própria morte. E aí Deus fala com ele, não através de um vento forte, não através do terremoto, não através do fogo, mas através de uma voz delicada e suave. Elias está tão frágil que a demonstração do poder de Deus é personalizada de acordo com a sua fragilidade. Às vezes a gente acha que está ajudando alguém dando um choque de realidade. Não é um choque de realidade. Olha só quem você é, você é um bosta. Olha como você é um patético, olha o que você está fazendo com a sua família. Às vezes esse é o caso, às vezes não é o caso. Às vezes um choque de realidade pode apagar um pavio que tenazmente está fumegante. Às vezes um choque de realidade pode ser um último golpe num caniço quebrado. E Jesus disse isso: eu não vim para terminar de quebrar o caniço, eu não vim para apagar um pavio que fragilmente fumega. Se tem um pouquinho de fogo, vamos cuidar do fogo. Eu não vim para terminar de soprar e julgar e destruir. E às vezes nós cristãos somos apressados em destruir aqueles que já estão frágeis. Isso é falta de fé. Você está vivendo assim, isso é pecado. Aí está passando por isso, tem que ver, né? Se não é por conta daquilo. Elias está desanimado, está desesperado, e Deus, ao se manifestar a ele, se manifesta com uma voz delicada e suave. Nós devemos ouvir a voz de Deus também em meio ao caos e ao desânimo, porque é nesta voz que nós encontramos direção e consolo. Deus conduz o seu povo. Deus conduz o seu povo. Ser um homem de coragem é ter a coragem de ser frágil. É saber pedir ajuda quando precisa de ajuda. É poder orar e chorar aos pés do Senhor. É poder encontrar amigos, irmãos e chorar com eles. Enquanto nós tentarmos manter um estereótipo de durão, nós estamos só retardando a ação de Deus nas nossas vidas. Você tem que ser durão mesmo para muitas coisas, mas a voz de Deus você tem que ser sensível, porque há consolo e há esperança até para os mais desesperados. Deus não apenas cuida, visita e fala com Elias, como Deus renova o seu propósito. E essa é uma lição muito importante. Nós na igreja, quando vemos um pastor caindo, por exemplo, um irmão da igreja em pecado, uma disciplina, qualquer coisa do tipo, dificilmente essa pessoa é restaurada ao ministério, dificilmente essa pessoa volta para o ministério e todo mundo a recebe com graça e generosidade. Sempre fica com aquela pulga atrás da orelha. A gente sempre é muito apressado em julgar irmãos que pecaram publicamente. Uma baita hipocrisia.
desafio qualquer um aqui hoje a dizer assim: eu tenho uma vida que eu não tenho nada do que me envergonhar. Pode botar no telão aí a minha vida inteira, tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço. Só que como às vezes os nossos pecados não são descobertos, a gente acha que a gente tem o direito de julgar aqueles que são mais frágeis. Mas o próprio Deus restabelece o propósito de Elias. Para Deus, e veja, isso é muito importante para a sua vida, para Deus, Elias não é descartável. Às vezes, para nós, pastores, para a liderança da igreja, pessoas são descartáveis. Isso não presta mais. Para Deus, Elias não é descartável. Deus restabelece o seu propósito. Elias, você ainda me é muito útil. E aí, Deus lembra Elias de quem ele é, do seu chamado, do seu propósito, versículo 15 e 16. Ele revela para Elias que Elias não está sozinho, que ainda havia 7.000 que continuavam servindo a Deus e não tinham se curvado a Baal, versículo 18. Isso nos mostra que mesmo nos momentos mais escuros das nossas almas, Deus nos lembra do nosso propósito e nos mostra que não estamos sozinhos na nossa jornada de fé. Irmãos, Elias enfrentou Acabe, mas nós não estamos aqui para exaltar a figura de Elias. Nós somos cristãos, e esse não seria um sermão cristão se Elias não fosse apenas um símbolo que está apontando para Cristo. Veja, Elias enfrentou Acabe com coragem. Jesus enfrentou todo o império das trevas, o pecado, o mundo e a morte. Jesus é o nosso Elias superior. Elias, diz no livro de Hebreus, que ele era um homem sujeito às mesmas tentações que a gente. Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado, mas jamais pecou. Elias queria morrer pela sua vontade, por não aguentar mais. Jesus morreu contra a sua vontade, mas submetendo-se à vontade de Deus. Pai, se possível, faça de mim esse cálice. Elias se sentiu sozinho, mesmo que ainda estivesse 7.000 homens que não haviam se dobrado a Jezabel. Jesus não apenas se sentiu, como ficou sozinho, abandonado na cruz do Calvário, inclusive pelo próprio Pai. Elias culpa o povo de Israel pelo seu pecado impune. Jesus pede perdão até pelos seus inimigos e nos amou enquanto nós éramos rebeldes contra Ele. Elias promulga a maldição sobre o povo. Jesus se fez maldição em nosso lugar. Elias se encontrou com Deus no Horebe para matar os falsos profetas. Jesus se encontrou com Deus no Gólgota para oferecer a si mesmo como sacrifício. Elias foi alvo da dádiva do fogo do céu. Jesus foi alvo do cálice da ira de Deus. Elias recebeu uma brisa suave. Jesus recebeu a ira pelo pecado. Deus meu, por que me desamparaste? Disse Jesus. Eu não vim aqui para te falar uma coisa que você tem que fazer. Eu vim aqui para te dizer o que Jesus fez por você. Jesus padeceu toda a dor, todo o sofrimento, para que eu e você não tivéssemos de ser mais abandonados por Deus em nossas lutas e em nossos pecados. Pai eterno, diante de tudo que foi falado, Senhor, não temos como não nos constranger com o teu amor, Pai, com o teu cuidado sobre nós.
Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Guilherme, pela vida do pastor Guilherme Maria, pela vida desses homens, Senhor. Que o Senhor esteja travando da Tua palavra nos nossos corações, ó Pai. E que possamos sair daqui, ó Pai, verdadeiramente encorajados, ó Pai, a dizer a verdade, a sermos homens de coragem, conforme a Tua vontade, Senhor. Nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um que está aqui. E obrigado, Senhor, por essa palavra tão impactante.